Uma saudação para todos vós, em primeiro lugar para todos aqueles que presencialmente se encontram aqui para que fisicamente possam de facto ter presente a grande mensagem que a Palavra de Deus hoje nos quer transmitir e que estão aqui para celebrar o dia, as coisas mais importantes deste dia. Também uma saudação, como dizia, para aqueles que estão na nossa companhia, por exemplo, na Flórida, e não só, nos Estados Unidos. É uma hora em que agora, pelo menos nesta zona onde nós estamos a falar da Flórida, deve ser a meia-dia e meia hora. Portanto, boa tarde para eles, boa noite para vós, assim como também, se calhar, bom dia para outros, talvez na Austrália, que nos possam, de facto, depois estar a ver noutras latitudes. Celebramos hoje, e claro, obviamente, que não posso esquecer aqueles que se encontram também na nossa companhia e que se encontram a escutar e a ver através da Net Rádio Católica, que está a receber o nosso sinal e a retransmiti-lo. Uma saudação para todos. Celebramos hoje a festa de Todos os Santos. Eu diria de outra maneira, a festa de quem se faz pobre no coração. Outra maneira, a festa da santidade, a festa dos nossos familiares que já partiram para o Pai com o coração de mãe. Sim, estamos aqui, não tanto para pedir pelos nossos mortos, até porque eles agora já vivem a vida e vida com abundância e contemplam já o rosto de Deus, mas estamos aqui a pedir a cada um deles que peça agora ao Senhor por nós, para que saibamos ser santos como eles agora o são, para que saibamos procurar e viver a santidade já aqui na terra. Ser santo é o que reza? Sim. Como se pode amar alguém com quem não falamos? E não é a oração uma conversa que se tem com um amigo? Mas santo é muito mais do que isso. É também aquele que reza na vida e com a vida. Aquele que procura fazer o bem sem olhar a quem. O que não pensa só em si. Santo é aquele ou aquela que tem olhos novos. E é de olhar e do olhar que eu hoje aqui, no dia de Todos os Santos, gostaria de partilhar a minha reflexão. É pelo olhar que nos encontramos. É pelo olhar que procuramos encontrar respostas. É pelo olhar que respondemos quantas vezes em silêncio. E é quantas vezes, pelo olhar, que sabemos quem é que está a falar a verdade ou mentira. Sim, o olhar é como o algodão, não engana, como diria aquele spot publicitário que muitos de nós, se não mesmo todos, ainda nos recordamos bem. Estamos num tempo diferente, um tempo de máscaras, por questões profiláticas que só deixam ver os olhos. Mas é mesmo, e sobretudo pelo olhar, que conseguimos comunicar e dizer o que nos vai no coração. Num tempo assim, tão diferente, mas que nos torna mais iguais, estamos aqui a olhar também para as máscaras que trazemos. Máscaras que nos obrigam a fixar o nosso olhar no olhar do outro e naquilo que ele tem de mais autêntico. Afinal de contas, nem tudo é mau nas máscaras profiláticas que agora usamos, tirando o facto de embaciar os óculos para aqueles que os usam. Sim, nem tudo é mau nas máscaras. Elas, as máscaras de proteção da Covid-19, também nos ensinam a ver outras coisas e também o que não queremos ver. Temos todos que aprender a lição da máscara. Como dizia
um bispo brasileiro, Dom Mariano Manzana, bispo de Mossoró, no Brasil, como referi, e que dizia ele, a máscara, e passo a citar, puxa o nosso nariz para baixo, para nos recordar que na vida não devemos ter o nariz empinado. Puxa o nosso queixo para cima, para nos fazer entender que as coisas na vida dão certo quando nós sabemos olhar para cima e buscamos lá, no alto, toda a solução que vem de Deus. Puxa as máscaras, as nossas duas orelhas, de um lado e de outro, para nos fazer lembrar que na vida temos continuamente que escutar os outros. Fecha a nossa boca, para nos fazer lembrar que temos de falar pouco, escutar muito, não ter o nariz empinado e olhar para as coisas do alto. Fim de citação. Sim, digo eu agora, é com este olhar que a máscara não encobre que somos convidados a descobrir, diria melhor, a descobrir e a redescobrir o essencial que não se vê com os olhos, mas que só se capta com o coração, como diria Antoine de Saint-Exupéry. Sim, descobrir o essencial à nossa volta, na nossa vida, para a nossa vida, para a vida dos outros. O essencial está muitas vezes à mão de semear, mas está sobretudo para quem o sabe procurar, para quem educa o seu olhar, para quem tem olhos novos, mesmo que vejam mal. Estes olhos são outros e veem outras coisas. Só com um olhar assim se aprende a ser santo, se apreende a essência da santidade, ela também quase sempre invisível aos olhos. E foi o que fizeram os santos. É o que faz quem quer ser santo. É o que faz quem quer caminhar para a santidade. Os santos são assim os novos normais, como agora tanto se ouve falar. Por outros motivos, obviamente. E são os novos normais, os santos, porquê? Porque buscam a santidade nas entrelinhas da existência. Porque estão atentos aos detalhes, que não são detalhes de pormenor, são pormaiores. Porque sabem olhar a vida com olhos novos, procurando descobrir assim o que Deus quer de cada um. Viver e olhar com normalidade a vida, mesmo quando esta nos surpreende com anormalidades. Com o que está a acontecer, por exemplo, com esta pandemia que nos obriga todos a estar como estamos de máscara. Mas também, por exemplo, com os ataques fanáticos que tiveram lugar há poucos dias em França, seja porque uns brincam com os sentimentos religiosos e sagrados de milhões de pessoas, com caricaturas provocatórias sob a capa da liberdade de expressão, como se a liberdade de expressão tivesse só direitos e não tivesse também deveres, seja porque outros respondem matando e decapitando barbaramente pessoas inocentes. Viver e olhar com normalidade a vida e perceber que a vida não é uma rotina qualquer, mas um apelo à surpresa do imprevisto. Viver e olhar com normalidade a vida, mesmo quando esta nos amedronta com as suas máscaras da doença grave que aparece inopinadamente, de um acidente ou de uma morte repentina. Viver e olhar com normalidade a vida, mesmo que a vida seja vã, abraçando a vulnerabilidade, a dos outros e a nossa, com delicadeza e esperança, sentindo-nos sempre prontos para um novo normal, um novo olhar. Viver e olhar com normalidade a vida,
sem nos arruinarmos continuamente com as nossas próprias mãos. Viver e olhar com normalidade a vida, sem destruirmos a nossa casa comum. Viver e olhar com normalidade a vida, sem abusos, violências, guerras, conflitos interpessoais, preconceitos, vinganças mesquinhas. Viver e olhar com normalidade a vida, sentindo quão importante é o abraço, o contacto humano, o diálogo ou um simples aperto de mão, por não podermos dar, fazer e ter. Viver e olhar com normalidade a vida, surpreendendo-nos com os sinais que Deus coloca no nosso caminho, mesmo que não sejam inopinadamente iguais todos os dias. Sim, tudo isto é caminho para a santidade. Saber olhar a vida. Saber olhar a nossa vida. A vida dos outros. E perceber o que Deus quer de cada um de nós quando nos fala deste jeito que muitas vezes nos deixa sem jeito. Neste dia de Todos os Santos, dia que em silêncio ouvimos o silêncio, dia em que do novo olhar, outro olhar nos atrai, somos convidados a ser santos, santos da simplicidade, santos do cotidiano e no cotidiano. Santo, etimologicamente falando, como sabeis, quer dizer é aquele que é separado, diferente. Separado porque não faz o que os outros fazem. É diferente, é único. Não no sentido de não haver mais ninguém que o é, mas no sentido dele próprio ser capaz de não se deixar influenciar pelos outros. E por isso é autêntico, igual a si próprio, genuíno, legítimo, verdadeiro. A santidade passa por aqui, passa por esta riqueza do coração. Basta ter e conservar um coração pobre de que nos falava o Evangelho de há pouco. Meus amigos, eu estou a terminar neste dia de Todos os Santos, ao jeito do olhar do Nazareno no cimo de uma montanha da Palestina há 2000 e tal anos. Somos convidados hoje por ele a ser pobres assim e a cultivarmos esta pobreza deste jeito, ao seu jeito. Este é o caminho do novo normal. É o caminho do santo, do pobre, do que sabe olhar, do que tem olhos novos, do novo normal, porque é capaz de discernir, de aprender e de apreender o que Deus quer de cada um para si e através de nós, para os outros à nossa volta. Pobre é, pois, aquele que tem crédito em Deus. É aquele que está numa atitude de espera permanente. É aquele que ama e que está disponível para servir os outros, porque é capaz de cultivar um novo olhar, porque sabe olhar com o coração. Neste dia de Todos os Santos, dia em que do silêncio nasce algo que nos atrai ao silêncio, dia em que do novo olhar, outro olhar nos atrai. Que Deus acolha no seu reino os nossos santos que intercedem por nós e que nesta altura lembramos com mais cuidado e nos conceda acolher o que vem do seu silêncio e do seu olhar que transforma o coração.